As damas virão na hora de colocar as alianças. Neste momento, o ministro vai proceder à cerimônia tomando a palavra do Senhor, que é as Escrituras Sagradas. Nós vamos ter uma oração e contamos com a ajuda de todos nessa noite para esta cerimônia, principalmente enquanto a Bíblia é lida, enquanto falamos da palavra de Deus, todos nós, os cristãos, reverenciamos a palavra de Deus. Contamos com a ajuda de todos os amigos, parentes, convidados, todos nós somos, né? Então vamos nesse momento, aqueles que puderem conosco fechar os olhos para uma oração, pensando na bênção desses dois casais que aqui estão. Você agora vai ajudar a trazer as bênçãos para esses casais. Vamos fechar os nossos olhos para essa oração inicial. Senhor Jesus, grande e bondoso Pai Celestial, o Senhor que sabe de todas as coisas e preparou todas as coisas para nós, o homem, desde antes da fundação do mundo. Nós estamos presenciando agora este ato tão significativo e representante para nós. E eu creio que significa muito mais para esses dois casais que aqui estão, Senhor. E nós precisamos, nesta hora, que o Senhor esteja conosco. O Senhor há de convir conosco nesta cerimônia, porque para isso estes moços vieram diante deste lugar, que se torna agora um altar, aonde eles deixarão seus votos, ó Senhor, votos de fidelidade um ao outro, até que a morte os separe. Então ajude-nos a ver isso muito seriamente nesta hora, embora se tratando de uma festa de alegria, porque se trata do levantamento de famílias. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja conosco e nos ajude esses casais que aqui estão, todas as pessoas que aqui têm entrado, Senhor, possam sair daqui, Senhor, com uma memória no seu coração, principalmente enquanto tomamos a sua palavra. Eu rogo ao Senhor que me ajude como ministro nessa noite, poder realizar esta cerimônia, meu Deus, dentro daquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos. Amém, Senhor. Amém. Os noivos podem assentar, os pais também em seus lugares, aqui adiante, né? Porventura, eu creio que não há testemunhas, porque todos nós somos testemunhas, né? Nesta noite, todos nós somos testemunhas desta cerimônia. Então, a família, alguém da família, os pais que estão posicionados aqui, nós vamos tomar a palavra de Deus. Eu creio que sem muita demora, mas precisamos de ler a Bíblia neste ato cerimonial, porque se trata de algo muito importante na vida do homem e da mulher. Nós sabemos, irmãos, que o casamento é a instituição mais antiga do mundo.
E ela foi instituída lá no Jardim do Éden, pelo próprio Deus, casando os nossos pais, Adão e Eva. Então isso é muito significativo, e eu conto agora mais uma vez pedindo com a ajuda de todos enquanto pregamos a palavra. Eu quero que você nos dê sua atenção, por favor. Enquanto se prega a palavra de Deus, não se conversa outros assuntos, pelo menos para os cristãos, né? E eu creio que todos nós somos cristãos. Enquanto se prega a palavra de Deus, há reverência, há respeito e não se conversa outro assunto. Isso nos será uma grande ajuda e eu ficarei muito grato. Parabéns por uma administração tão grande, né? Todos os amigos, os fotógrafos têm suas oportunidades, calmamente, né? Sem nenhum contratempo, né? Todos estão. Então eu quero que todos assim respirem, acalmem, né? Relaxem os nervos e vamos começar agora. Deus nos ajudando. Você pode dizer amém? Todo mundo está fraco, né? Pode dizer amém? Amém. Amém. Amém quer dizer assim seja. Assim seja. Então, irmãos, nós vamos começar a ler a Bíblia para fazer a base deste sermão. Porque nós não fazemos um casamento somente com as bênçãos não, nós temos um sermão pregado nos casamentos, falando o que é o casamento. É uma hora muito oportuna para nós vermos isso, uma vez que o casamento está grandemente ameaçado, né? Uma das coisas que mais ameaçou essa instituição do casamento, uma das coisas que mais ameaçou a família é a oficialização da lei do divórcio, né? Isto é forte, mas é uma coisa tremenda isso. Então nós precisamos ver cabalmente o que é o divórcio. Nós temos muitos jovens, ver cabalmente o que é o casamento. Nós temos muitos jovens aqui esperando chegarem num altar para receber as bênçãos da palavra de Deus através de um ministro, porque nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre casa ninguém. O casamento é de coração para coração, mediante a palavra de Deus. Nós tão somente oficializamos aquilo, mas o casamento é de um para o outro. É isto que realmente é o casamento, é de coração para coração, né? É isso que assegura o casamento. Agora eu gostaria que o irmão Geraldo está ali em primeiro lugar. Vem, irmão Geraldo, irmão, leia para mim Gênesis 2:21. Gênesis 2:21. O irmão Alberto leia para mim, vem aqui no microfone, irmãos. Irmão Alberto leia para mim 1 Coríntios 7, versículo 2. O irmão Carlos leia para mim São Mateus 5, 27 e 28. O irmão Adilamar leia para mim 1 Coríntios 7, 10 e 11. Por favor. Tem algum irmão que poderia me ajudar? O irmão Antônio Dantas leria Efésios 5, 22 ao 24. Irmãos, nós temos alguns irmãos que são chamados diáconos na igreja. Eles estão posicionados por aí para nos ajudar, né? Se houver alguém precisando de ajuda ou houver uma desordem forte, eles estão ali para ajudar as pessoas, né? Isso é quanto à ordem da reunião, onde se reúne muitas pessoas,
é sujeito, susceptível a acontecimentos, né? Então nós temos homens de gravata aí pronto para ajudar, para estar olhando alguma coisa que possa ficar desordenada. Gênesis 2, 21, por favor, irmão. Eu quero essa participação para ficar assim mais comemorativo, né? Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso, pode ler o 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, irmãos, aqui nós vimos o Senhor Deus tomando uma mulher, uma esposa para o nosso pai Adão. Próximo, por favor. Venha, irmão, a sua escritura, 1 Coríntios 7, 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Amém. Obrigado, irmão Alberto. Então, por causa da prostituição, este é Paulo falando, muito adiante. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido, para evitar a prostituição. Isso está dentro de casamento. Por favor, irmão Carlos, agora 1 Coríntios 7, não, Mateus 5, né? 27 e 28. Pode ler isso. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então nós vimos a continuação, Jesus falando: qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Paulo falou: cada um tem a sua esposa, cada uma tem a seu marido, né? Foi dado uma esposa lá no início, agora Jesus falou: se atentar noutra mulher, já cometeu adultério. Vamos prosseguir? O próximo irmão Adilamar vai ler 1 Coríntios 7, 10 e 11, né? Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, irmãos, nós estamos prosseguindo pela Bíblia, e Paulo dizendo: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Paulo era um apóstolo digno de ensinar essas coisas, mas é o Senhor que manda. Ele diz que a mulher não deixe o marido, se porém deixar, que fique sem casar, e que o marido não deixe a mulher, né? Então nós estamos vendo a linha das Escrituras, é algo forte, né? Agora, irmãos, não importa, por favor, né? Vocês vão me ajudar a me entender nessa noite. Não importa se minha igreja diz assim: não, isso aí não tem importância, bobagem, se foi para algum tempo, isso não importa. Aquela igreja é falsa, porque a palavra de Deus permanece verdadeira.
E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, para nós vale a palavra de Deus, não o que a minha igreja diz. A minha igreja tem que dizer o que a palavra de Deus diz. Irmão Antônio Dantas. Efésios 5, 22 e 24. 22 e 24. Isso. Efésios 5, 22 e 24. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Obrigado, irmão. Obrigado. Então, irmãos, vocês viram a última leitura, a Bíblia dizendo: as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Irmão Walser, nos ajude aqui. Leia para mim 25, para nós terminarmos, né? Leia também que os maridos amem as suas esposas. Leia até onde Paulo falou assim: digo-vos um mistério a respeito de Cristo e a igreja. Irmão, é Efésios 5, né? Efésios 5. Nós já estamos encerrando esta parte, vamos agora para um comentário. Leia 25 em diante. Efésios 5, 25 em diante. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Então, irmãos, todos que nos ouvem, nós estamos vendo como o casamento é algo sério. Na verdade, o voto é até que a morte os separe, né? Não é até a próxima dificuldade, não é até o divórcio, mas é até que a morte os separe. Isso é a Bíblia. Agora, o que nós vamos pregar aqui, irmãos, não é muito para os casais. Eles já ouviram na igreja, foram instruídos, né? Mas um ministro, ele não pode fazer uma cerimônia sem mostrar a lógica daquela cerimônia, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Ele vai colocar as suas mãos nisto também. Ele está ajudando a testemunhar nisto, ele está compartilhando. Então, nós vimos pela Bíblia como é séria a questão do casamento, né? Nós falamos, é uma instituição muito antiga, instituída lá no Jardim do Éden, e que nada pode desfazê-la a não ser a morte, né? Há outras escrituras que nós poderíamos ter lido, como por exemplo, o marido não pode abandonar a mulher, exceto em caso de prostituição. Jesus falou isso, né?
exceto em caso de prostituição. O marido também não pode abandonar a mulher. Então, irmãos, nós vemos uma coisa: a mulher é um tipo da igreja. E esse casamento, nós terminamos a leitura aqui, Paulo falando assim: digo-vos, porém, um mistério. É a respeito de Cristo e a igreja. Ele estava falando que a mulher seja sujeita ao marido, que o marido ame a esposa, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher, né? O homem não maltrata a mulher, não bate na mulher, porque Paulo falou: pode porventura alguém maltratar sua própria carne? Aí ele falou assim: mas eu estou vos dizendo um mistério, é a respeito de Cristo e a igreja. Porque Cristo, sendo Filho de Deus, há de vir buscar uma esposa para ele, né? E ela se chama a Senhora Eleita. Tem algum irmão que acha isso para mim? Nas cartas de João? A Senhora Eleita. Esta igreja de Jesus Cristo é chamada a Senhora Eleita. Senhora é mulher. E uma mulher na Bíblia, ela é tipo da igreja. Quando fala de mulheres na Bíblia, está falando de igreja. Quando fala de esposo, está falando de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, há de vir nos ares, e a sua igreja noiva irá encontrá-lo nos ares, como houve um encontro nesse corredor nessa noite. Então, este ato aqui, isso fala muito profundamente, fala de Cristo e a igreja, porque a igreja é uma senhora eleita. Por favor, irmão. Segunda carta do apóstolo São João, no versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Amém. Então essa senhora eleita e a seus filhos, João estava escrevendo uma carta para a igreja eleita, né? Então, irmãos, nessa noite eu quero agora discorrer sobre a mensagem de um profeta que Deus enviou nesta era para nós, chamado William Marion Branham. Ele é um profeta de Deus para esta era, indicado na Bíblia em Malaquias capítulo 4. Lá ele está chamado de Elias. Vocês querem ver o que ele falou sobre casamento? Numa mensagem pregada que se chama A União Invisível da Noiva. União invisível da noiva de Cristo. Então eu vou tomar aqui alguns parágrafos, né? Vocês notam: a senhora escolhida. O profeta começa a falar. Se vocês notam, escolhida vem da palavra senhora escolhida. Uma dama foi escolhida entre todo o resto das damas. Esse moço escolheu uma entre elas. Este escolheu uma entre elas, né? Essa escolha expressa, segundo o profeta, expressa o seu caráter. Expressa o seu caráter. Uma dama foi escolhida entre todo o resto das damas, como a virgem traria o corpo de Deus à terra. Ela foi uma mulher escolhida. Deus escolheu a Maria, e também Deus tem escolhido uma dama escolhida, a qual é sua noiva. Ela é escolhida. Eu espero que nós sejamos membros disso esta noite, através do mundo, melhor dizendo, através da nação. Então, irmãos, há uma escolha no casamento, e essa escolha precisa ser correta, de acordo com a palavra de Deus.
O casamento, ele é algo tão significativo, irmãos, que para começar, o que trouxe o dilúvio na face da terra foi o casamento errado. Os irmãos tragam a sua Bíblia em Gênesis 6, eu acho que eu estou aumentando as escrituras, né? O que trouxe o dilúvio na face da terra foi o casamento errado. Para vocês verem quanto que o casamento é sério. E Deus falando que a mulher não deixe o marido, se porém deixar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. Às vezes nem todas dão conta de viver com o marido, é obrigado a viver com ele, com um bêbado, um bruto, né? Um homem que não aprendeu na vida, um moço que não aprendeu com a família, não aprendeu com o papai, com a mamãe, foi ser um drogado, um inexperiente, um que não trabalha, um que não traz o pão, um que joga o dinheiro todo fora com bebida. E aquela mulher agora, às vezes aquela moça cai numa fraqueza de gostar daquele moço e acaba casando-se com ele, talvez sob pedido dos pais. Não faça isso, filha. Ela acaba indo, né? Porque ele promete tudo de bom, e depois ela não dá conta de viver com esse homem. Quer dizer, foi um passo inicial errado. Ela está obrigada a viver com ele agora quando ela não dá conta? Não. Se ela não dá conta, ela pode largar ele. Só que a Bíblia falou assim, que ela fique sem casar, porque se ela for de outro homem, enquanto aquele moço viver, ela será chamada adúltera. Nós poderíamos, né? Eu acho que nós vamos delatar muito com as escrituras, né? Mas então, irmãos, em Gênesis 6, o que trouxe o casamento, né? O que trouxe o dilúvio na terra, foi o casamento errôneo. Eu mesmo vou ler, irmão, porque eu vou lendo e comentando, por favor, vocês me desculpem, né? Mas o que trouxe o dilúvio, a destruição total do ser humano na terra, foi para começar casamento errado. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. E aqui, virando a página para não ler todo, tem um tema escrito assim: Deus anuncia o dilúvio, do outro lado da página. Então o que aconteceu? A Bíblia diz que nos dias de Noé, as filhas dos homens começaram a ficar formosas. Este profeta desta era, que Deus enviou, ele veio e disse assim: mulheres, ele disse assim, beleza exagerada nas mulheres é sinal de fim. Porque Jesus veio e falou assim: vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Jesus falou assim: vai ser igual. No fim, na hora do fim, esse comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento, quer dizer, casa, descasa e casa outra vez, e descasa e casa de novo. E uma das características base para esta hora que nós estamos vendo é o traço de beleza exagerado sobre as mulheres. Há 30 anos atrás, poderia pegar uma Miss Universo e ela não se compararia hoje em beleza, se ela fosse uma jovem, com nenhuma garota de colégio. Qualquer garota de colégio hoje seria mais bonita do que uma Miss Beleza de 40 anos atrás.
Isto aí testifica, e nos dias do dilúvio a Bíblia diz: as filhas dos homens se tornaram formosas. Mulheres bonitas nas telas e por toda parte. Muitas vezes elas não têm culpa de serem bonitas, mas saibamos de uma coisa: é sinal do fim. Disto nós temos que saber. E então casaram, deram-se em casamento, largaram, casaram de novo. O dilúvio veio e apanhou a todos. E Jesus veio e falou assim: vai ser igual. Sempre, se vocês observem as condições. Agora, irmãos, observem as condições. Agora, Deus fez uma mulher e trouxe para Adão, o nosso pai. Nessa noite nós vamos estudar muito isso aqui para nós chegarmos num consenso da igreja. O pastor nem o profeta quer chicotear as mulheres e bater nela. Nós temos que mostrar o que é a mulher para nós sabermos o que é a igreja. Porque Paulo falou assim: diga um mistério, é a respeito de Cristo e a igreja. Deus fez uma companheira e trouxe para Adão, ele estava sozinho. Portanto, o profeta desta era falou assim: a mulher foi criada num segundo plano. Ela não estava a hora que tudo foi feito. Tudo foi feito e Deus pôs sobre a terra. E então o Adão andava triste, assim, sozinho, né? Porque Deus fez tudo e falou assim: sejais fecundos, multiplicai e enchei a terra. Porque uma das causas do casamento é para trazer família também. É uma das dificuldades hoje é ter família. A família não é para ser adquirida de qualquer maneira. Os filhos não é para vir espuriamente, mas é através do matrimônio. Num lar consagrado, num leito sem mácula, como diz São Paulo. Era mais escrituras. Ele falou assim: bem-aventurado seja o leito sem mácula. Porque aquele homem que vai ali fora, fica com outra mulher, depois vem para dentro de casa e fica com sua esposa, ele está maculando o seu leito. E o leito tem que ser sem mácula. A mulher, então, Adão andava triste porque ele não tinha companheira. Quem sabe ele olhava os animais, as aves, tudo num casal. Todos eles tinham carinho e viviam por ali. Ele olhava e, por certo, ele achou alguma coisa estranha. Ele ficou assim meio pensando, buscando alguma coisa. Então Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. E aí adormeceu o Adão, tirou uma de suas costelas e fez a sua companheira. Ela foi criada num segundo plano. E este profeta, irmãos, que fala tão fortemente, ele chegou a pedir assim: agora, por favor, permitam-me dizer de novo à assembleia local, não se sintam mal agora. Não se sintam mal agora. Estou falando assim, estou falando através do país do que creio, porque ele tinha uma ligação telefônica, ele estava falando através do país. E ele pediu: vocês não sintam mal com o que eu vou falar, mas analise tudo e retende o bem. Então aqui a ilustração mostrando a relação da noiva de Cristo. Observe as condições e a conduta das mulheres e verão onde a igreja se encontra. Porque quando fala de mulher na Bíblia, está falando de igreja. Paulo falou assim: eu estou falando a respeito de Cristo e a igreja. Dessa mulher ser sujeita ao marido, e desse marido amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, que até morreu por ela. Esse é o tanto que o marido deve amar a esposa.
Isso é como Cristo amou a igreja. Isto é muito claro. Então esse profeta veio e ele disse, né? Algumas destas observações podem parecer estranhas para alguns de vocês, porém é completamente a mensagem que eu tenho do Senhor e que estou tratando de levar às pessoas. Veem vocês, observe todo natural, como está sucedendo natural, observe-o. Isto também corre verdadeiramente a par com o espiritual. O natural mostra o espiritual. É como o sol nascer ali, cortar o céu, entrar na escuridão, ser sepultado. Esse é o natural. O sol prega todo dia que há um nascimento, há uma vida, há uma morte, uma sepultura e uma ressurreição. E amanhã nasce outra vez e vive de novo. Ao meio-dia é um homem forte e vai declinando à tarde, à tardezinha ele morre, é sepultado, entra na escuridão e amanhã ele ressuscita outra vez. Observe o natural falando do espiritual. Então não precisa ninguém dizer para nenhum homem que não há uma ressurreição. Há uma ressurreição. O sol prega isso todo dia. E o casamento natural está falando de um casamento espiritual de Cristo e a igreja. Então observe o natural agora. Agora, se vocês observam a conduta das mulheres no mundo hoje, observe a conduta da igreja do mundo, apenas observe. Por certo, agora também há a conduta da noiva espiritual, da esposa verdadeira, a igreja. Observem isso, porque há uma que tem que ser a esposa do Cordeiro, como o moço escolhe. Agora eu não estou falando de minha igreja, nem daquela e nem daquela outra, é a que estiver de acordo com a palavra. Agora, por favor, permitam-me dizer de novo à Assembleia Local, não se sintam mal agora, estou falando através de todo o país do que creio. A dama escolhida assim sendo, se acontecer de haver ministro aqui dentro que não esteja de acordo, bom, apenas calem por um momentinho. O profeta está dizendo, apenas calem por um momentinho. Notem, escutem, né? Por favor, escutem. Né? Escutem. Notem, apenas escutem. Quando vocês veem as mulheres se comportando, olha aqui, irmãos, quando vocês verem as mulheres se comportando como umas loucas, fazendo qualquer coisa que desejam fazer, observem, a igreja está fazendo a mesma coisa. Notem, porém observe quando a noiva espiritual, quando ela começa a ter um avivamento, quando ela começa a voltar a alinhar-se a si mesma com a palavra de Deus. Você está vendo? Alinhe-se com a palavra de Deus. Agora, então o profeta diz, vocês veem como as escrituras nesse tempo, haverá uma mensagem estendendo-se para apoderar-se desta noiva, apoderar-se desta mulher escolhida, porque como o mundo, Satanás o enganador, o qual enganou a primeira noiva a pecar contra Deus e descrer em sua palavra, assim seria agora. Agora hoje, enquanto vemos a igreja natural em seu evangelho intelectual, como nós falamos, não importa se a igreja diz que um homem pode separar da sua mulher e casar-se de novo, e eles até fazem o casamento, isso não importa. Ela está contra a palavra de Deus, ela está agindo loucamente. Evangelho social, encontramos que a mulher do mundo nas ruas, a mulher
natural do mundo nas ruas, membros de igreja, né, estão se comportando na mesma atmosfera. Você não as pode reconhecer, ela tem perdido todo o sentido de comum decência. As pessoas o têm perdido, e essa é a forma que a igreja o tem perdido, e o podem ver caminhando direto ao concílio ecumênico, fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus falou para não fazer, fazendo. E podem ver caminhando diretamente ao concílio ecumênico, tão certo como qualquer coisa no mundo, e direto a Roma. Haverá um concílio ecumênico no mundo, do qual Roma será a cabeça, e todas as igrejas estão indo para lá, e isso está registrado em Apocalipse capítulo 13. Mas todos irão lá, tão forte como pode ir ver, porque está profetizado, e aí está. Então o profeta segue dizendo: temos família, cada família aqui está acostumada a isso, algumas vezes por anos, tudo lhe vai bem, então de repente encontras um revés, e dizemos muitas vezes, aqui no sul, quando chove derrama e tudo vai mal, vão atravessando a noite, então há um amanhecer logo uma noite, tudo corre em continuidade. Aqui o profeta Paulo está dizendo que uma mulher não pode voltar a se casar até que seu primeiro esposo esteja morto. Nós lemos isso na Bíblia. Ela não pode casar enquanto seu primeiro esposo esteja vivo. Não importa se divorciou, por nenhuma circunstância. A Bíblia diz que ela não pode. Ela tem que permanecer solteira enquanto seu primeiro esposo viva. E se ela cometer tal pecado, será chamada adúltera. Essa é a situação do mundo, irmãos. É a situação que o inimigo quis fazer, atrapalhando os casamentos. E como é que ele conseguiu atrapalhar os casamentos? Ele começou de um ensinamento errado nas igrejas, e os casamentos não podem mais manterem-se de pé, não podem mais manterem os seus votos, quando a Bíblia diz que a palavra do crente seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Agora eu creio que vocês vão sustentar o voto de vocês, com a graça de Deus, pedindo força a Deus, porque o inimigo está lutando contra essa instituição. E para fazer o quê? Para fazer um montão de adúlteros no mundo, porque nunca aquela mulher que prometeu fidelidade para aquele homem diante do altar, quando ela o deixa, ela nunca ficará sozinha, ela terá mais um, mais outro, e mais outro, e mais outro, e aquele homem terá mais uma, e mais outra, e mais outra, e consequentemente quebrando o voto diante do altar, num lugar que se chama igreja, que teria que honrar a palavra de Deus. E é isso que Satanás quer, um montão de adúlteros no mundo. Quando um casamento se quebra, naturalmente terá 4 adúlteros no mundo, porque o homem que vai casar com aquela mulher se torna um adúltero, a mulher que vai casar com aquele homem se torna um adúltero, então são 4. E é isto que Satanás está fazendo na terra hoje. Se esta mulher cometer tal pecado, então ela está marcada adúltera. Se ela tem 2 esposos vivos ao mesmo tempo, portanto, ao fazer isso, ela tem perdido seus direitos para com Deus e o céu. Ao fazer assim, seguro que ela o perdeu. Ela é uma excluída da economia de Deus, conforme a escritura que acabei de ler. Assim é a igreja, assim é a igreja, quando ela trata de misturar credos e denominações com a palavra de Deus. Assim é a igreja,
quando a palavra de Deus fala uma coisa e ela faz outra. A palavra de Deus manda batizar em nome do Senhor Jesus, elas batizam o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus diz para ela não colocar as mulheres no púlpito. As igrejas, os ministros que precisam de igrejas cheias, colocam elas no púlpito para serem pastoras. Eu não tenho tempo para ir à Bíblia com isso para vocês. Ela deve estar sujeita ao marido. Paulo chegou a dizer que ela pergunte ao marido. Agora, isso aqui não é tirania com a mulher, não, porque Deus tirou a Eva da costela de Adão para ficar do lado dele. Ela não é para ser nem cabeça e nem pé. Ela não pode ser cabeça para dominar a Eva, e ela não pode ser tapete para ser pisada pelo marido também não. Ela é tirada do lado do coração do homem, para estar no coração dele. E Deus falou assim: ela é uma adjuntora, não uma chefe. Mas quando a igreja põe ela em cima do púlpito para ensinar a palavra de Deus, a igreja está quebrando a palavra de Deus. Quando a igreja envolve com a política, ela não deveria envolver-se com a política. O profeta disse: ela está fazendo a mesma coisa da mulher quando quebra a palavra com o marido. Ela não pode estar casada com a denominação e ser a noiva de Cristo ao mesmo tempo. Tem que estar morta a um ou ao outro. Aqui a lei assim o diz: há suficiente leis na palavra aqui. Agora recorde, você diz: bom, nós cremos nisto, porém não cremos naquilo. Se vocês estão casados com Cristo, Cristo é a palavra de Deus. Em São João capítulo 1 diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E não importa quantas tradições querem validar a palavra de Deus. Eu tenho que saltar, irmãos, porque não, né? As pessoas de repente não vão dar conta, né? E assim foi Deus manifestado no princípio, e finalmente ele apareceu como Jeová, Deus o Pai. Então ele apareceu como Deus o Filho em Jesus Cristo. Assim foi Deus. Agora ele tem estado aparecendo como Deus, o Espírito Santo, o mesmo Deus todo o tempo. 3 manifestações. Você está vendo? 3 manifestações do mesmo Deus. Agora nisto encontramos que cada geração, Deus tem distribuído sua palavra desde o princípio, tal como veio a evolução, tal como a primeira coisa que Deus provavelmente criou foi, digamos que ele primeiro criou a vida botânica, então depois criou a vida animal, logo depois criou a vida humana, uma classe de evolução, levantando-se maior. O homem foi criado por último, para ser a imagem de Deus. Assim tem sido em Deus na igreja: justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley. Eu tenho que ir adiante. O matrimônio é a instituição mais velha do mundo. O matrimônio foi desempenhado primeiro e instituído no jardim do Éden. A uma mulher é confiada certas características que não devem profanar. Irmãos, quando Deus fez a mulher para o homem, Deus fez ela caracteristicamente. A mulher, às vezes, em busca de uma posição coigual ao homem, ela tem entrado em lugares difíceis. Ela é para ficar ao lado do homem. E ela foi criada com características diferentes, que não devem ser quebradas. Ela foi feita para estar ao lado do homem, e ela é uma criação importantíssima. Tanto é que ela representa a igreja.
Pensa o que é que a mulher representa, a igreja. E quando Deus fez ela ali no segundo plano, em segundo plano da criação, você vê como Deus fez algo importantíssimo. E como é que o mundo hoje está perdendo isso? Olha aqui o que o profeta falou. Agora eu relembro as palavras dele. Disse: olha, vocês, tenham paciência, espere aí, escuta aqui. A uma mulher é confiada certa característica que não deve profanar. A uma mulher é confiada com isso. Não há uma criatura na terra como a mulher. Não há uma fêmea canina, não há uma fêmea de nenhuma classe confiada com esta característica com a qual a mulher está. A mulher nem mesmo estava no princípio da criação, ela nem mesmo estava no princípio da criação, porque Deus sabia que ela cairia. Ela foi criada por último. Todas as demais fêmeas não poderiam cometer adultério. Não. Uma fêmea de animal está com um macho, está com outro, e ela não comete adultério. Mas a mulher sim comete adultério. O homem sim comete adultério. Ela foi criada com uma característica. Nós vamos tocar aqui em algo muito sério. Peço a ajuda de todos vocês por mais um instantezinho, algo muito sério para demonstrar a condição em que está o mundo pervertido. Olha o que o profeta de Deus diz: todas as demais fêmeas não poderiam cometer adultério. Ela é a única que pode cometer adultério. Se ela houvesse sido feita como original, isso não haveria sido complementário para a grandiosa sabedoria de Deus. Veio, ela foi feita um coproduto do homem, mas porquanto foi moldada nesse lado, e ela também foi dada, a ela também foi dado um cargo sagrado. Se um irmão nos ajudar ali, pondo o dedo assim para as crianças, é bom, Nos ajudará, irmãos, porque todo o nosso povo é ensinado a reverenciar a Deus, E as crianças precisam de ajuda. Ela foi um coproduto, E ela também, a ela foi dado um cargo sagrado de Deus para a redenção. A ela foi dado um cargo sagrado de Deus para a redenção. Ela tem características que não deve profanar. A mulher tem características que a fêmea, a cadela não tem, a novilha não tem, a porca não tem. Mas Deus pôs uma característica na mulher que não pode ser profanada. Se o lança perder, está violada para toda a vida. Não importa quanto seja perdoada, não pode ser justificada. Eu tocarei nisto um pouco, terei uma escritura disso nos poucos minutos. Ela pode ser perdoada por sua violação, porém não será justificada nesta vida. Ela pode ser perdoada, mas não justificada. É sempre com ela. Note agora, isso tem sido dado a ela. Pode ser perdoado, mas não justificado. A seu corpo é dado um cargo sagrado de Deus. Deus pôs algo sagrado nela. Nenhuma fêmea canina, nenhuma ave, nenhum outro animal, nenhuma outra criatura como essa. Não, ela é a única. Por isso está a razão pela qual é tão sagrada. Ela está por trazer vida à terra. E o profeta está falando aqui claramente da virgindade. Isto é algo sagrado,
que a evolução de hoje, o mundo evoluído de hoje está quebrando, e é Satanás quebrando isso. Algum tempo atrás a nossa civilização, nossa sociedade tinha zelo destas coisas, mas hoje se tem perdido essas coisas. E a mentalidade humana vai se acostumando com o que o diabo quer implantar. E a televisão é o veículo mais próprio para levar as más notícias e as desorganizações dos lares, através dos seus programas imorais, que deveriam ser censurados, mas entram nas famílias sem licença, deturpa os lares, deturpa a família. As jovens entram nos namoros imundos das atrizes, perdem as suas virgindades, e é algo muito difícil de um pai de família deter nesta hora, que isso entre. Mas se ele tiver Deus na sua vida, a palavra de Deus na sua vida, ele lutará. É uma geração condenada. Deus não criou nenhuma fêmea com uma membrana chamada ímen, que não pode ser rompida, a não ser no casamento. Eles dizem isso é antiquado, é bobo. Mas não é bobo para Deus, não. Quando ele descer aqui, ele vai falar, ele vai mostrar que não é antiquado, ele vai mostrar que não é bobo. E seu corpo, a seu corpo é dado um cargo sagrado de Deus. Nenhuma fêmea canina, nenhuma ave, nenhum outro animal, nenhuma outra criatura como essa, não. Ela é a única. Por isso esta é a razão pela qual é tão sagrada. Ela está por trazer vida à terra. Está vendo isto, mulher? E é uma das coisas que tem fugido de ser feito, é trazer vida corretamente. Os casamentos estão com dificuldade. Agora aqui nós tomaríamos mesmo a dificuldade. Como é que um casal pode trazer filhos ao mundo enquanto a saúde der? Não tem jeito. A situação da terra complicou tudo, do salário, do emprego, da saúde. Não tem como. Mas esta mulher é uma matriz para trazer vida, e vida através do matrimônio, que é uma instituição sagrada de Deus. Ele falou, por causa disso, da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada uma tem a seu próprio marido. Ela é para trazer vida à terra. Seu corpo é um leito fundamental de vida. É um leito, enquanto o aborto está estragando tudo. Não sei quantas mil, nem se pode contar mais. Seu corpo é um leito fundamental de vida. Portanto, essa é a razão pela qual lhe é dado este segundo cargo. Agora isto a ela é dado para trazer vida, que só o próprio Deus pode dar. Seu corpo pode ser o portador do germe, porém Deus tem que produzir a vida. Isto é certo, tem que vir, toda a vida tem que vir de Deus. A lei da concepção veio de Deus. Por isso Eva disse, alcancei do Senhor um varão, que era Caim. A lei da concepção. Está vendo? Então, irmãos, qualquer vida tem que vir de Deus. É pervertida, e isso é o que a faz pecaminosa. Porém a vida tem que vir de Deus, Ele é o autor da vida. Agora ela tem um sagrado. A gente deseja nomear 3 coisas da quais ela não deve apartar. Agora estou falando, tenha a igreja em mente enquanto estou falando isto à mulher natural. Segundo Paulo, está aqui no 7º capítulo de Romanos, tem um cargo sagrado de virtude encomendado a elas por seu Senhor, uma virtude em particular. Nenhuma outra coisa o tem, senão a mulher. Isto é certo.
Isso é recomendável, e é recomendável a ela por Deus. Ela não deve violar essa virtude, mesmo se faz algo mal, deve confessar isto a seu esposo. Ela deve confessar a seu esposo as coisas más que praticam. Ela não deve apartar do seu esposo. Ela deve reverenciar o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Notem agora, ela tem um sagrado cargo de virtude que tem sido dado, confiado a ela pelo Senhor. Deus lhe deu essa virtude tal como foi no jardim do Éden. Ela pode dizer sim ou não. Tem um cargo sagrado de integridade feminil, encomendada a ela, a qual não deve quebrar. A integridade feminil da qual estou falando aqui é a conduta dela, sua característica com o homem, não permitindo todo homem. Estão entendendo o que o profeta está falando? A fêmea do animal pode ficar com um macho, com outro macho, mas a mulher não. Cada um tem o seu marido, cada um tem a sua própria esposa. Esse é um encargo, uma característica feminil que Deus deixou, é a conduta. Vejam estes espantalhos e vejam estas estrelas de cinema beijando-se e abraçando-se e fazendo demonstração excessivas de entusiasmo com estas mulheres. A mulher que faz isto é de uma má característica. Ela pode ser virtuosa de outra maneira, porém vê em seu coração, quando essas glândulas, as glândulas sexuais estão em seus lábios, um homem beija a uma mulher, ele efetiva e potencialmente cometeu adultério. Efetiva e potencialmente cometeu adultério. O profeta desta era está falando, e esses namoros da televisão, pondo a perder as nossas famílias, e esses casamentos, isso já está tão distante que quase não tem jeito mais de falar para o povo. Vocês vão sair daqui dizendo que ele é um doido. Há alguns que entenderão, mas isso está tão longe. Mas um casamento iniciado aos abraços e aos beijos, antes do matrimônio no altar, ele terá suas consequências, ele terá suas dificuldades para prosseguir como marido e mulher. Um casamento iniciado aos abraços e aos beijos, o profeta está dizendo, a glândula sexual está nos lábios, e quando aquele moço abraça aquela moça e a beija, ele comete adultério, potencialmente, porque Jesus falou assim, qualquer que olhar para ela e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. E quando se abraça e se beija, e se esfregam, e depois vêm ao altar, e quantos vêm ao altar grávidas? Esse casamento não tem alicerce, não tem raízes para prosseguir, para ter uma família, para ter uma nação forte, porque nação depende de um laço muito importante, família. É ter filhos vagabundos por aí, excluídos, marginais. Mas a quem cabe falar essas coisas ao povo? Cabe à igreja, a ministros. O presidente só fica lá podendo falar, combata a prostituição adolescente, né? Combata a prostituição de adolescente, combate essas novelas sujas da Rede Globo, então, corta elas, põe essa Rede
Rede Globo para falar coisas boas para as famílias. Põe censura no rádio para tirar músicas profanas de certos grupos horrorosos. Onde está a censura? Mas o diabo tem que levar tudo do jeito dele. As glândulas sexuais estão nos lábios do homem, e quando ele beija uma mulher, ele efetivamente comete adultério. Isso é para o tempo do casamento. Espera o casamento, aí ele pode beijá-la, sentá-la no colo, acariciá-la. Aí ele deve fazer. Mas 99% depois que casa, que vem as lutas, que vem os filhos, que vem a magreza, o amarelão, os vômitos, tudo aí eles abandonam e já acham que não está bom mais, que não dá certo, e aí já não beija mais, não abraça mais, não acaricia mais, não fala palavras boas mais, só embruta, só briga, daqui a pouco divorcia. É tudo feito contrário, ao invés. Quando deveria fazer, não se faz. Deveriam fazer mesmo amor com compreensão, com entendimento, que Pedro falou para os maridos ter entendimento com suas esposas. Pedro falou isso, o apóstolo Pedro, a Bíblia é cheia. Coabitai com elas com entendimento, vós maridos. Não seja um bruto que vem lá de fora com a cabeça cheia de pinga e faz da mulher um tapete para destroçar o casamento, os filhos e pôr tudo a perder no mundo. Coabitai com elas com entendimento. As glândulas sexuais estão nos lábios da mulher e nos lábios do homem. Ele pode beijá-la na mão, isto não misturará as glândulas sexuais. Porém as glândulas sexuais estão nos lábios. E veem toda essa tonteria e Hollywood hoje em dia, todas estas demonstrações excessivas de entusiasmo e paixão com mulheres, e assim sucessivamente, e menininhas olhando tudo isso. Com razão nossa moral está tão corrompida, decaídos e sujos, porque o pôs diante dos meninos. Isto é certo. Agora a escola tem que pegar nossas crianças lá e dar trabalhos para eles, falar sobre coito interrompido, falar sobre camisinha, falar quando que a menina corre perigo de engravidar, que é pôs dentro de casa. Agora tem que pegar os pequenos que não têm mente ainda muito preparada para isso e trabalhar com eles, porque está se atrapalhando toda a sociedade. As mocinhas ficando grávidas, jovem na adolescência, que não puderam esperar o casamento, assegurar a posição. Agora tem que fazer isso na escola. Fica obrigado. Esclarecê-los bem pequenos. Por quê? Porque a televisão mostrou e o pai e a mãe, todo mundo assentado lá, nem se incomodando com aquilo. Pastor Joaquim costuma dizer: se vier um casal da rua e vir fazer sexo dentro da sua casa, você pega a espingardona 12, né, da bocona assim, aqui dentro não, respeita aqui. Deixa um casal vir fazer sexo dentro da sua casa, para ver se você não faz isso. Mas na televisão pode. Na televisão os filmes sujos pode zoar lá até não sei que hora da noite. Pode deitar para a cama, pode levar ela para a cama. É na televisão. Os pais perderam o senso dessas coisas. E menininhas olhando tudo isso, com razão. Nossa moral está tão decaída. Agora retenha a igreja em mente.
ela está beijando a igreja. Mas a igreja não tem coragem de falar isso não, viu, irmãos? Nossos ministros não falam isso não, é só algum doido que fala. É só algum profeta doido que Deus manda que fala essas coisas. Os outros não, estão tudo vendido por dinheiro, por sociedade, por igreja grande. A igreja, tem a igreja em mente, ela está beijando a política, levando a política para dentro, uma política suja que não tem mais aonde. As igrejas estão tudo misturada no meio dela. É o pastor político, é o pastor não sei quem, é o reverendo não sei quem, é o deputado não sei quem. Política suja, terrível que está no mundo. A igreja está beijando, fazendo demonstrações excessivas de entusiasmo e misturando-se em tudo demais, menos na palavra. Misturar em tudo aí que não compete a ela, em terra, em invasores, não sei o que, ela mistura. Mas pregar a palavra para o povo, não. Menos na palavra. Permite ao diabo educação, investigações científicas e assim sucessivamente, quando a educação científica e tudo e demais é absolutamente contrário a Deus. E o profeta falou assim, que essa civilização que nós temos agora é absolutamente anticristo. Quando você vai na escola e a ciência tenta te falar que o homem veio do macaco, isso é anticristo. O homem não veio de macaco nenhum não, Jesus foi homem e ele não veio de macaco nenhum não. Essa ciência é anticristo. Ela é muito boa, deu energia elétrica para nós, deu carro, e eu vim hoje de carro, muito boa. Deu medicina para nós, que te corta, muito boa essa ciência, mas você presta atenção nela. Quando ela fala que Deus não cura, quem cura é a ciência, ela é anticristo. Quando ela fala que o homem veio do macaco, ela é anticristo. Mas ela é muito boa, como tudo é bom nesse mundo. Agora a igreja foi dado ficar à parte para orientar as pessoas espiritualmente. Deus terá uma civilização que não terá nenhuma morte associada dentro de si. Esta civilização moderna vem por Satanás, induzindo as mulheres a saírem do caminho. Eu lhes provarei isso diretamente da Bíblia, se o Senhor permitir. Todas estas coisas são de Satanás. Nossa nova civilização não terá nada disto nela. Ela tem esta sagrada integridade feminil. Com razão, o homem se comporta com as mulheres. Com razão, o homem se comporta com as mulheres como o faz. Isto é porque as mulheres atuam com o homem da maneira que elas o fazem. Elas se caracterizam a si mesmas aqui fora. Elas se caracterizam a si mesmas aqui fora com shorts apertados e com roupa de homem, que é a calça esporte. Deuteronômio capítulo 22, 5. Deus falou assim, que não haja roupa de homem na mulher, é abominação ao Senhor seu Deus. E ela se põe aí fora com roupa esporte, calça esporte, short apertado, e aí ela acha ruim de algum homem inconsequente falar palavras para ela, insultantes. Eles não deveriam falar mesmo, eles deveriam respeitar, serem filhos de Deus, mas acontece que elas não deveriam sair vestidas dessa maneira. Por que há essa atuação no mundo? Há estrupos, há atentado de pais para filhas, pais com filhas dentro de casa, porque ficam tudo nus. Deus deu roupa para vestir. Ela se caracteriza a si mesma aí fora com shorts apertados
e com roupa de homem, e coisas na rua, requebrando-se, não importa o que ela diga, ela não pode ser tão virtuosa com seu esposo quanto possa ser, porém diante de Deus ela é uma adúltera. Não importa se ela nunca caiu, às vezes ela respeitou o marido. O profeta falou que tem muitas delas que nem sabe disso, nem sabe que está errando. Então o mundo já está tão engodado que elas acham que está na moda, que está tudo certo. E ela nunca quis trair seu marido, mas quando ela sai ali fora vestida daquele jeito, com as roupas parecendo uma meia, grudada no corpo, e ela sai lá e um homem mexe com ela e fala coisas para ela e cobiça ela vai ser culpada diante de Deus de adultério naquele dia, porque aquele homem olhou para ela e ela estava vestida daquele jeito. É isso que a palavra de Deus diz. Não importa o que ela diga, ela pode ser tão virtuosa com seu esposo quanto possa ser, porém diante de Deus ela é uma adúltera. Qualquer que olha uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. São Mateus capítulo 5, versículo 28. São Pedro, São Paulo diz que elas vestissem com trajes honestos, decentes. Notem isso, é encomendado a sagrada virtude a ela. Você vê? Sagrada feminilidade, e então sagrada maternidade, honra a seu esposo. Apenas observe hoje em dia, em certas cidades, muitas cidades, eles ainda têm grandes festas, e o que é chamada sociedade, membros da igreja, também colocam seus chapéus, e o profeta está falando dessas maneiras tão indecentes de prostituição. Agora encontramos, eu vou saltar isso aqui, irmãos, e agora encontramos que a ela tem sido dado um cargo sagrado, ter seu caráter, levantar a seus filhos, ser honrada com seu esposo. Que cargo sagrado! Ela deveria lutar muito por isso, levantar os seus filhos, não ficar caçando jeito de ir para o escritório. Não, seria muito melhor ela ser uma dona de casa, cozinhando, levantando seus filhos, trazendo eles para o lar, para eles chegar e encontrar um lar, e não fosse atrás da droga, largasse o escritório de mão um pouco. Ela deveria levantar os seus filhos, ser honrada com seu esposo. Hoje em dia eles prestam um pouco mais de atenção a isso que outra coisa no mundo. Que cargo tão sagrado ser mãe, que responsabilidade para uma mulher. Agora vê, porque ela é um tipo da igreja, a qual tem a mesma responsabilidade como a mulher tem, uma sagrada responsabilidade com sua maternidade. A igreja também deve gerar filhos corretos para o seu esposo Jesus Cristo. É isso a igreja, viu, irmãos? Agora vê, porque ela é um tipo da igreja, a qual tem a mesma responsabilidade. A igreja tem uma responsabilidade sagrada para orar e para a palavra e para Cristo, tal como tem a mulher, e tal como a mulher se vai com outro homem, e tal como a mulher se vai com outro homem, a igreja se dirige a estes programas institucionais, e construindo programas e escolas e assim sucessivamente. Eu não tenho nada contra isso, eles estão bem, sirvam a seu propósito, porém não são. Jesus nunca disse ide construir escola, ele disse ide pregai a palavra. Elas viraram mais foi entidades cheias de clubes, de campo de futebol, para distrair as pessoas. Elas viraram mais foi instituição filantrópica. Esta é a verdade. Mas o papel da igreja é ensinar o lado espiritual para o povo.
é isto, é ensinar o que é a moral para as pessoas. Você vê? Porém não, Jesus nunca disse de construir escolas, ele diz pregai a palavra. Aí é onde eles se descuidaram. Não fazer instituições, hospitais, porque o Estado tem que cuidar disso. E assim sucessivamente. Isso está bem, porém esse não é o dever da igreja, não. Seu dever é pregar o Evangelho, porém temos feito tudo demais, exceto isso, exceto pregar o Evangelho. Que um evangelho fraco não é evangelho. Um evangelho que não é o da Bíblia não é evangelho. Irmãos, eu sei que vocês não me entenderão essa noite, irão todos embora nem querendo retornar. Possa ser que tenha algum que diga, forte, hein? Mas pelo menos eu quis ouvir. Obrigado, eu vou embora sabendo que eu fiz aquilo que Deus falou. Faça isso. Viu, irmãos? Deus nos abençoe, né? Nessa noite, vamos ficar de pé? Então a irmã Maria Gorete Araújo passa a assinar Maria Gorete Araújo Costa. Nós vamos, e a irmã Maria do Carmo Oliveira da Costa. Meu Deus, espera aí. É o outro, estou lendo mesmo. E a irmã Adriana de Fátima Araújo Costa, ela passa a assinar, ela está com o mesmo nome? Adriana de Fátima Araújo Costa. Não, o primeiro era Adriana de Fátima Araújo. Ela passa a assinar Adriana de Fátima Araújo Costa. Deus nos abençoe. Vamos ter a vinda das damas. Vamos ter. Tem música para elas? Vamos ter as daminhas, né? Trazendo as alianças. A aliança é o pacto. Ela tem começo e fim. Vamos deixar os fotógrafos, a câmera, tomar posição.
irmã Maria Goretti vão colocar as suas mãos sobre esta Bíblia e nós juntos vamos orar por eles. Logo em seguida nós estaremos orando pelo irmão Samuel e a irmã Adriana. Vamos fechar os nossos olhos, todos nós. Senhor Deus do céu, aqui está algo importantíssimo nesta hora. Este casal, o irmão Adriano e a irmã Maria Goretti, colocam as suas mãos sobre as alianças que estão sobre a Bíblia Sagrada. Senhor, eles estão fazendo este pacto aqui nesta hora. Senhor, eles estão voltando e dizendo que estarão firmes neste casamento, até que a morte os separe. Senhor, em nome de Jesus Cristo, como ministro do Senhor, e junto com a igreja do Senhor, nesta hora nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre eles, que eles obtenham força para levar adiante. Ele está seu esposo, irmã Maria Goretti. Eis a sua esposa, irmão Adriano. Deus os abençoe. Tem alguma palavra especial para falar por outro agora? Não? Já foi falado, né? Já foi feito, né? E o beijinho na testa dela, onde está? Isso, muito bem, né? Muito bem. Agora a mesma escritura serve para o irmão Samuel e a irmã. Você não sabe né? Um momento, irmãos. A mesma escritura serve para o irmão Samuel e a irmã Adriana. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe e sua mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Amém. Não é deixar sua mulher, né? Deixe seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher. Bom, aonde estão as alianças? Coloque o seu cartão. Vamos juntos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós rogamos ao Senhor também, neste momento, que da mesma forma abençoa este segundo casal, que nessa noite se unem em matrimônio, Senhor. Eles têm planejado, Senhor, a sua vida, lutando para ser um lar diante da palavra do Senhor, que eles possam caminhar felizes, que a sua casa seja uma casa estabelecida. O anjo do Senhor acampa ao redor deles e os livra do mal, sempre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós rogamos que as bênçãos do Senhor estejam sobre eles neste momento, para a sua honra e para a sua glória. Amém. O irmão Paulo, essa terra aí está com Samuel, sua esposa, irmã Adriana, está com seu esposo, Samuel. Amém? Tem uma palavra? Tem uma palavra? Não? O irmão vai dar origem no texto dela?
Está escrito assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda os seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmão, onde está a sua certidão? Aqui está a sua certidão. Irmão, agora nós queremos apertar na mão deles, nos cumprimentos finais. Os amigos, os parentes, os próximos poderão fazer aqui, não todos, vocês têm uma marcha para retorno? Mas para retorno, né, pelo Pedro. Então ali, quem sabe, parte, ali, todos aproveitam para fazer isso. Eu falei por mim. Deus te abençoa, irmão. As você, Deus te abençoa. Não é se Adão, então está onde? Deus te abençoa no céu, Deus te abençoa, irmão. Deus te abençoa, Adão. Aqui eu creio que os pais poderiam fazer isso aqui também, né? Nós vamos agora ter a marcha inicial, os fotógrafos, câmeras de conosco, nós vamos então ter o retorno dos jovens, quando todos vão cumprimentá-los ali no pátio. Muito obrigado pela atenção de